Office, mais um Nerd Office agora de conferência online. Agora a gente tá acostumado a fazer isso. Pandemia acostumou todo mundo. Nem teve estranhamento. Exato. Carlos Voltor, Load Comics, aqui pra gente falar sobre quadrinhos, né? A gente teve toda uma discussão aí de, quadrinhos é literatura? Não é literatura? Mas a gente queria, na verdade, se reunir pra gente falar de quadrinhos muito significantes para nossas vidas. Não é pra fazer um top 10 das melhores obras do mundo. Não é pra fazer, tipo assim, calma. Não tem como colocar todas as incríveis obras de quadrinhos que a humanidade produziu aqui. Ele tem toda a razão. Então a gente vai falar sobre algumas obras que são especiais pra gente e a gente vai falar por que elas são legais e talvez você deveria conhecer se você não conhecer, né? A gente vai recomendar aqui e falar um pouco sobre elas, né? Nem precisa trazer, eu acho que aquelas obras que a gente sempre falou, né? A gente sempre falou de milhares de obras. A gente já falou de Watchmen demais, já falamos de Akira demais. Cavaleiro das Trevas. Pode jogar fora então, né? Pode jogar fora, né? Não. Verdade. Maluco, você acabou de me lembrar que o meu Watchmen tá com almôndega, eu não sei. Olha aí. Olha aí o perigo. Olha o perigo. Ih, rapaz. A gente também não precisa falar, a gente acabou de fazer também um programa sobre Sandman. Já sabemos o valor, o incrível e tal. A gente quer sair um pouco do eixo. Assim, eu tenho aqui um que tá bem no eixo, que é Asilo Arkham. Asilo Arkham, foda. Queria começar falando, se você não... Gente, sério, olha essa arte aqui. Qualquer página que você abrir é uma loucura. É um quadro. É arte mesmo. Olha. E tipografia também, porque a história desse especial, ele é considerado uma das maiores obras do Batman, da DC, enfim. É realmente uma coisa louca, porque a história é que teve uma rebelião no Asilo Arkham, liderada pelo Coringa, e ele tomou os funcionários todos refém, e eles... Óbvio, chamam quem pra ir lá? O morcegão. Chama o morcegão e o Coringa arma uma armadilha. Ele cria tipo um labirinto, uma parada tipo que ele tem 1 hora pra sair e ele vai testando a sanidade do Batman. E ele vai... O maneiro é o seguinte, aqui ó, o Coringa... Olha que foda. Essa arte, se eu não me engano, é do Dave McKean, a arte, o roteiro é do Grant Morrison. É maravilhoso. Grant Morrison, Dave McKean, exatamente. Você vê... Todas as falas do Coringa não tem balão. Sim, é só essa tipografia vermelha. E aí o desafio vai acontecendo, o Batman vai entrando na loucura do Coringa e a arte, cara, vai acompanhando isso, cara. É muito maneiro, cara. Os quadros. Olha aqui sabe? Olha que loucura, cara. Isso aqui é demais. Isso é uma das obras mais incríveis. Se você não conhece, enfim, amplamente publicada no Brasil. Essa aqui acho que é a última publicação da Panini que a gente recebeu. É capa dura, é uma graphic novel realmente... Eu ainda não tenho essa, eu tenho a Antigona, a original que saiu nos anos 80. Exatamente, que é foda também. Cara. É muito incrível. Eu tenho. É muito incrível. E é legal porque você vai mergulhando não só na loucura, né, de cada personagem ali do universo do Batman, porque ele vai encontrando vários outros personagens, né, não só o Coringa em si. Duas caras, exatamente. No Batman, né, você vai entendendo as neuroses dele, as loucuras. E essas são as melhores histórias do Batman. Hoje a gente fala muito que, o Batman fascista, sei lá o quê. Mas, cara, o Batman, ele é um personagem tão insano quanto todos os vilões que ele enfrenta. Exatamente, por isso mesmo. Exatamente. Exato. E esses quadrinhos que exploram esse lado psicológico do Batman são maravilhosos. Principalmente mostrando que o Batman é um lelé também. Exato. Pô, então posso aproveitar o gancho, então, já que o Jovem Nerd puxou essa daí, porque aí já fica naquele embate clássico que a galera de quadrinho tem, de Grant Morrison e Alan Moore e tal. Porque eu vou trazer outro cara dele aqui, né? Aqui, ó, A Piada Mortal. Aqui, ó, do Batman também. Olha aí. Escrito pelo Alan Moore, desenhado pelo Brian Bolland. Uma história maravilhosa. E essa daqui, cara, é outra que todo mundo já conheceu, tem animação e tudo mais. Mas eu resolvi colocar ela aqui, pra mim, pelo rolê que mais me chamou a atenção na época que eu li, que a gente conhece bastante aqui a origem do Coringa, né? E é aquele lance do Batman no final, será que ele mata ou não o Coringa? Não era isso que mais me chamava a atenção. Era como a história trabalha inteiro isso, que o Coringa, ele se tornou Coringa por ele ter tido um dia ruim, sabe? Tipo, o que fez ele ir fazer o crime lá naquela empresa e tudo, e conhecer o Batman, foi uma sequência de dia ruim que ele teve na vida dele. E aí eu passei a pensar assim, tipo, mano, qual é o dia ruim que eu
que eu ou qualquer outra pessoa pode ter pra empurrar ela pra loucura, sabe? O que faz você chegar no seu dia ruim e jogar tudo pro alto de uma forma ou de outra? Então, pô, é uma história que sempre que eu leio ela, eu tiro uma interpretação diferente, a arte é maravilhosa, né? O roteiro do Alan Moore também é lindo pra caramba. O próprio Grant Morrison, que escreveu o que o Jovem Nerd recomendou, chegou a ter uma interpretação falando que o Batman no final matava o Coringa, só que o Batman, ele não existe sem um Coringa, do mesmo jeito que o Coringa não existiria sem o Batman. Eles são meio que dois lados ali da mesma moeda. Então eu sempre fico pensando sobre isso, saca? Tipo, qual vai ser o dia ruim que pode, de repente, fazer você tomar uma escolha trágica na sua vida? E quando você toma, será que as pessoas prestaram atenção antes de você tomar essa escolha? Então, pô, é uma história que você consegue se aprofundar pra caramba na psique ali do Coringa, né? Nas motivações dele e também de como o Batman age. Recomendo bastante. Essa história é muito completa porque ela foi uma nova origem pro Coringa, né? Eles meio que recontaram a origem do Coringa, mas isso não é uma história de origem apenas, ela é uma história que o Coringa, ele tem um objetivo de provar o ponto de que qualquer pessoa que tem um dia ruim pode enlouquecer como ele. Essa história é tão significativa que, apesar dela ser uma graphic novel, os eventos dela passaram para os quadrinhos mensais, regulares do Batman, que é um dos eventos mais significativos, é que ele entra na casa da Bárbara Gordon dando tiro nela e ela fica paralítica, ele sequestra o Gordon e ele coloca ele num parque de diversões maluco, vendo foto dela, sofrendo, e tá achando que ele queria que o Gordon enlouquecesse, né? E queria provar esse ponto, né? Que o Gordon poderia enlouquecer ele fazendo isso tudo. E aí, no final das contas, duas coisas interessantes. Uma, a Bárbara Gordon se transformou em outra personagem, a Oráculo, né? Ela deixou de ser Batgirl e ela passou a trabalhar atrás dos computadores, auxiliando o Batman e tal. É muito legal, a dinâmica ficou muito interessante. Então foi uma remodelagem do personagem que ficou muito maneira e passou pro lore, pro canon total do Batman, não ficou só uma história separada, né, da timeline e tal. Mas assim, eu acho interessante essa interpretação que, tipo assim, nunca, pelo menos a meu ver, nunca é um dia. A pessoa tem que estar acumulando. É a gota d'água, é mais a gota d'água do que um dia, entendeu? É um gatilho que acaba criando essa reação, mas que tá toda encadeada com mil coisas que acontecem. Porque a gente vê isso acontecer na vida real. A gente vê as pessoas pirarem uns, né, por causa disso. Mas nunca é uma coisa só. A pessoa tem que estar... Ou ela tem problemas cognitivos, ou ela tá radicalizada, né, com algum tipo de crença, alguma coisa que isso vai somando as coisas e a interpretação distorcida de mundo, a visão de mundo vai sendo alimentada por essa perspectiva, ela vai ficando cada vez mais radical até o ponto que, um ponto de ruptura com o status quo da vida, e ela vai e se torna algo como Coringa se torna, né? Então, não é um dia ruim só, é uma sequência, como você falou mesmo, uma sequência de eventos. E aí tem um dia que é o dia do gatilho. Né? Isso é uma história que também foi aproveitada no próprio Dark Knight, né? No Cavaleiro das Trevas do Nolan, que é o Coringa querendo provar isso. Exatamente. Né? Ele faz isso com duas caras, ele quer fazer isso com o Gordon também, né? Quando ele sequestra a família dele. E ele consegue com duas caras, entendeu? Exatamente. Porque ele era a maior, porque ele era o Cavaleiro de Gotham, né? O Cavaleiro Branco. Né? Exato. Aquele que era, tipo assim, incorruptível. No Harvey Dent, eu acredito em Harvey Dent e tal. Pô, você lembrou do realmente o melhor filme do Batman. É muito bom esse filme. Mas é baseado, essa parte da história é muito baseada na Piada Mortal. Você vê como ela ressoa, né, até hoje. Você puxou de volta aí o Alan Moore, eu vou voltar pro Grant Morrison. Olha aí. Voltar pro Grant Morrison e aí trazer outro super-herói que é o Homem-Animal. Esse é bom, hein? Caralho. Homem-Animal é um quadrinho, cara, que, tipo, é aquele clássico que não promete nada, mas entrega tudo. Essa é a edição Absolute ainda, né? Essa daí é Essa é a versão Absolute. Isso é maravilhoso, mano. Ele vem naqueles quadrinhos clássicos, na reformulação que a DC fez pós-crise. E aí a DC entregou seus personagens pra vários artistas, né? Assim como o Neil Gaiman recriou o Sandman, Grant Morrison recria de uma forma diferente, né? Ele não zera quem era o Homem-Animal, mas traz uma versão de personagem que é muito mais interessante. Que, cara, se você pensar isso lá nos 80, ele já traz questões ambientais fodas, porque o personagem se torna um ativista ambiental. Ele obriga a família dele a virar vegetariana, até pelo fato que os poderes dele são essa coisa da conexão com os animais. Então ele se conectava com esses animais, então ele falou, cara, eu tenho que proteger essa conexão, né? Então, tipo, ele passava a ter uma
empatia por essas criaturas que tornou ele esse ecoterrorista. E aí a série que o Grant Morrison escreve vai acompanhando esse personagem, levando ele a questões morais, questões filosóficas, usando um pouco de loucura ao mesmo tempo com o pé no chão da gente entender a mensagem que ele tá passando. Foi um quadrinho que me marcou muito na época que eu li, originalmente. Sim. Lá atrás. É maravilhoso. Sem dúvida. Eu não sei se vocês leram ela, né? Acho que... Pô, eu li, eu lembro que a primeira vez que eu vi foi naquele formatinho, acho que era DC 2000, uma parada assim, e aí depois saiu pela Brainstorm em preto e branco a parada, assim, nem era colorida, mas o Evangelho do Coiote, cara, foi uma das histórias que eu li que mais me marcou pra caramba, assim, do personagem, como ele utiliza o coiote. Você vai vendo o coiote morrendo, e aí você vai vendo como o animal vai entrando ali na história, né? Pra você ver toda aquela perspectiva. E o lance também dos pessoais tirar ele meio que pra merda, né? Eu lembro que ele é um personagem que a galera não leva ele tão a sério assim, não nem a própria família. Então é muito bom, cara. É uma história muito boa que eu acho que merecia uma série, né? A lá o Invencível, que saiu pela Amazon Prime, porque eles traz várias questões, assim como o Doom Patrol, do Grant Morrison também, que naquela época eles já estavam abordando outros temas mais aprofundados, que não era só briga contra super vilão, né? Essa, pra mim, era uma série que eu tava sonhando. Pô, ele é um personagem que pode ser muito bem adaptado e facilmente adaptado. Até pelo fato de não ser tão conhecido, né, do grande público. Ele consegue entrar pra esse universo da TV, porra, de uma maneira espetacular. Isso é a cara do James Gunn, vai. É, exatamente! Total! Não é? Eu tava esperando ele anunciar, naquele anúncio que ele deu de cara, eu falei, porra, tinha que ter um animal. Tava esperando o animal, não veio ainda. Ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Não veio ainda. E olha só, pra quem gosta de maratonar série ou assistir filme com qualidade de cinema em casa, quero apresentar pra vocês aqui, ó, a TCL C825. Exatamente, essa é a sua próxima TV. A TCL é a marca de TV top 2 global em volume e com design super fino. São muito mais LEDs, 1 bilhão de cores com 100% volume de cor, detalhe de luz e sombra com muito mais nitidez e taxa de atualização de 144 Hz. E ó, a TCL foi a primeira empresa a desenvolver e a lançar a tecnologia mini LED no mercado. São 96 mil micropontos de luz que proporcionam as cores mais brilhantes, o preto mais profundo, contraste e nitidez que transborda a tela, gente. Se incorpora com a realidade. É isso, a evolução da tecnologia que é LED. Aproveita, tem link aqui no post, tem no Magalu, vai conhecer a sua nova TV TCL. Tá aqui! Bom, eu vou puxar um que, pô, eu só trouxe materiais que me fazem chorar. Eu refleti, mas tem um que é muito bom, que saiu há pouco tempo aqui no Brasil, que é o Sunny, que é esse mangazinho maravilhoso aqui, ó, que ele é do Taya Matsumoto. Esse maluco, mano, quando ele pega na caneta e começa a escrever e desenhar, ele vai tocar no sentimental. Aqui nós temos a história de algumas crianças que elas moram, não chega a ser um orfanato, mas elas vivem na esperança de um dia a família delas voltarem, né? Voltarem lá pra pegarem elas e tal. E tem um material específico que eles gostam de ir pra lá, pra quando eles querem aflorar a imaginação dele. Tipo, tem um garotinho que ele anda com um potinho, como se fosse de um perfume, de um creme, que ele sempre lembra da mãe dele. Então, o Taya Matsumoto, ele coloca aqui coisas que ele já passou na vida dele, saca? Ele sempre tá brincando com esse sentimento de mostrar pra você que, tipo, a esperança, ela existe e você tem que saber se agarrar em alguma coisa pra lembrar de algumas coisas do passado ou até mesmo pra alimentar o seu futuro que você tanto espera. Então é uma obra que ela mais te faz refletir sobre essas paradas do que qualquer outra coisa. E é por isso que eu gosto muito de Sunny. Ele também fez Ping Pong e tem com Cricket, que é outras obras que também, em vez de ele falar do esporte Ping Pong, ele fala das pessoas que jogam Ping Pong. E o Tem com Cricket também, que ficou conhecido no Brasil como Preto e Branco, que é um menininho novo chamado Branco, e se não me engano o mais velho é preto, e o mais velho ele é mais cético do mundo e tal, e o mais novo ele já tem aquela imaginação aflorada, ele vê o mundo de outra forma. Então ele sempre tá nessa vibe. E o Sunny eu acho que é uma obra legal, porque ela é fora da curva, chegou a ganhar algumas premiações, eu não vou lembrar quais agora, mas vale muito a pena pra galera que não conhece nada assim, e quer ler um mangá mais fora da curva, sem ser shonenzão e tal, dá uma olhada nisso daqui, que eu tenho certeza que você vai se emocionar com a história de cada moleque que tem aqui, mano. É lindo, legal, é lindo. Legal.
Vou puxar aqui uma que é fora desse ciclo de heróis também, né? Que é uma história até recente, que é do Ed Brubaker, que trouxe Gotham Central, que é o clássico Gotham City contra o crime, que era focado na história dos policiais de Gotham, né? O background eram os vilões e os heróis da cidade, mas o foco era no dia a dia e na vida dos policiais da delegacia e da unidade especial de Gotham. Não chega a ser um Brooklyn Nine-Nine, mas se não tem tanto humor. Mas é muito bom. Caraca, é muito bom. Agora eu quero ver um Gotham Nine-Nine. Gotham Nine-Nine. Preciso disso. Caraca, que maravilhoso. Caraca, isso é muito foda. Muito bom. Mas não é dessa que eu tô falando. Que essa é sensacional também, é muito boa. Mas eu tô falando é de Fade Out, que é uma graphic novel que trabalha a Hollywood do passado. Ela pega uma Hollywood dos anos 30, né? Ela vai pra uma Hollywood dos anos 30, você acompanhando um roteirista de filmes no que ele se envolve num plot de assassinatos e... Caraca, que da hora. E armações entre poderosos dos estúdios com uma atriz que é morta e ele acaba tendo que se envolver nessa porra. Porra, que bonita a arte, hein, cara? Bem... A arte é muito foda. A arte é muito bonita. Caraca, animal. É pegar o total estilo noir, né? Daquelas coisas de detetive noir dos anos 30. Que foda. E tem ainda, tipo, no final aqui, material todo de artes especiais com clássicos, tipo... Caraca, Errol Flynn! Errol Flynn. Muito bom, cara. De atores e artistas... Que da hora, caraca. Olha que massa. Da época de ouro do cinema, né? Da época de ouro de Hollywood. Caraca, que animal, hein? Muito foda. Muito bom, mano. Porra, muito bom. É muito bom. E exatamente, esse clima todo no ar, esse clima de mistério. E você acompanhando. O cara é tipo um roteirista que tá com bloqueio criativo. E aí a história tá... Ele tem um amigo. E esse amigo foi vetado de escrever porque ele foi pego pelo macartismo. O termo macartismo também foi criado para definir as práticas do senador McCarthy. Usando Winchell, McCarthy conseguia expor toda e qualquer pessoa que ele considerava comunista. Caraca. Sim. Então foi denunciado como comunista. Isso é anos 40, 50, tá? Eu botei anos 30, mas a história se passa nos anos 50. Isso não é aquele filme do Bryan Cranston que eles fizeram? Tem o Trumbo. O Trumbo. Que é uma história... Que era a mesma coisa. Ele foi denunciado... Que é uma história real. Exatamente. Como comunista, e aí ninguém podia contratar ele. E aí ele escrevia com pseudônimo e tal. Ele burlava isso. E aqui é mais ou menos isso. Só que o cara tava com crise criativa, e aí esse amigo que tava vetado ajudava ele a escrever esses roteiros. E ele vendia como se fosse dele. E aí esse amigo era um bêbado maluco, que se veio em várias merdas, ele tinha que proteger o cara, porque o cara fazia essas paradas. Até o dia que, tipo, na noite que ele passou com uma atriz famosa, ela é encontrada morta, e aí começa toda a confusão, todo esse mistério entre os poderosos. E aí, por ele ter estado com ela, ele sabe que estão armando alguma coisa. Porque a história que contam não é a história do que aconteceu. Nossa, cara, foda. Já que o Caquinho foi lá pra década de 40, 50, mais ou menos, eu vou trazer vocês de volta pros anos 80, ou, pra ser mais específico, 1973, quando surgiu o hip hop, com Hip Hop Genealogia, do Ed Piskor aqui. Esse cara aqui, mano, eu acho que o Azaghal, Jovem Nerd, e você iriam amar ele, o Ed Piskor. Porque ele ganhou muito sucesso com esse material dele, que ele fez o quê? Ele pegou toda a história do hip hop e escreveu ela em ordem genealógica. Por isso que é esse nome. Então você tá acompanhando as primeiras gravações de álbuns de rap, os primeiros artistas que começaram a fazer sucesso na década de 70, 80 e 90. Caraca, porque cada volume ele compila anos, né, do hip hop. E você vai vendo conversas com gravadoras, conversas com Run DMC, Public Enemy, todos os grandes músicos. E aí, esse material é ótimo pra você que não conhece nada da cultura e você também que já conhece e às vezes quer se aprofundar um pouco mais, ver algumas referências históricas, algumas letras e tal. Saiu pela Veneta. E outra coisa, por que esse cara é genial? Depois que ele conseguiu colocar o hip hop em ordem genealógica, a Marvel chamou ele pra fazer isso com os X-Men. Já que todo mundo acha X-Men uma loucura, a Marvel olhou e falou assim, você não quer vir aqui organizar os X-Men? Não. Ele tá lá sentado até agora lendo o gibi do X-Men pra conseguir fazer isso. Ele não vai passar do Chris Claremont. Eu tive que ir rapidão lá na casa do Ed Piskor pegar, porque ele conseguiu. Ele fez com o primeiro arco dos X-Men, chama X-Men Grand Design. Que legal! Aí depois ele fez com o segundo arco dos X-Men, a saga da Fênix Negra. Muito bom. E
o terceiro, o Extermínio lá e tal. Que era dos carniceiros? Então ele só... A única coisa que ele tira dos arcos são coisas que a galera não considera canônica. Então ele deixou a história mais canônica possível pra galera. Maneiro. Saca? Que legal. Até o atual momento saiu esses 3 volumes nesse formato gigante aqui, que vai na mesma vibe por causa da arte do cara e tudo que ele trabalha de informação. Caraca, muito irado. Então, vale a pena pra quem quer começar a ler X-Men também, ou conhecer a história do hip hop e ir atrás do trabalho do Ed Piskor. Perguntando agora sobre o do hip hop, teve 2 séries que meio que exploraram isso. Teve uma série, eu acho que na Netflix. Get Down, que é muito boa. E tem outra série também que vai nessa vibe que vale a pena recomendar. Netflix, patrocina aí! Que é Por favor. Hip Hop Evolution, né? Eles também têm uma série lá, acho que tá na 4ª temporada, e eles até simulam a ilustração do Ed Piskor em alguns episódios e tal. Então vale muito a pena. Então, voltando... né? Porque é difícil a gente ficar longe deles. Voltando agora pro Alan Moore. Voltando pro Alan Moore. A gente tem do inferno. Essa história é maravilhosa. É do Jack Stripador. Jack Stripador. Teve filme, né, e tal. Teve filme com Johnny Depp. This movie sucks. Se você perguntar pro Alan Moore, é uma merda. He's not wrong. Isso é claro. Tudo que ele acha. Exato. Mas a história de um investigador, ele tá investigando o mistério do Jack Stripador. Os casos, ele, né? Quando fica louco de absinto, né, ele, na verdade, é um utilizador de ópio, né? De ópio, isso. De ópio, que era a droga da época. Isso, aí ele se drogava, ficava loucaço e ele tinha... Não tinha, mas... Tipo, devaneios e visões. E aí a história acompanha ele protegendo uma prostituta que, tipo, era amiga e possível vítima do Jack Stripador. E vai também atrás todo esse universo de submundo ali daquela Londres, daquela época. E aí se descobre da alta sociedade. Então, porque uma das teorias mesmo, ninguém nunca soube, né? Quem era o Jack Stripador. Ele foi o primeiro serial killer do mundo considerado, né? Até onde eu sei. Existia uma teoria de que ele poderia ser um médico, pelo modus operandi dele e tal, que ele poderia ser um médico até da família real. E cara, você reconhece o Alan Moore na história, né? Que é aquela coisa que trabalha muito o psicológico. E é muito bem feito. A arte é muito maneira, os diálogos são muito bem construídos, todo o ritmo da história, eu considero um dos melhores quadrinhos de suspense. É muito foda, mano. Essa edição que você tem, por exemplo, se eu não me engano, é a última edição que saiu até. Pô, esse material é maravilhoso, arte, todo preto e branco, né? Nossa, é muito maravilhoso, mano. É uma arte muito maneira. Só o próprio Alan Moore, que a gente falou aqui, ele dá uma história à parte, né? Porque aí a gente vai lembrar, é Invasão Britânica, se eu não tô enganado, né? Quando veio o New Game, Alan Moore, Grant Morrison, e começaram a entrar no universo dos quadrinhos e escrever mais ali, criou o selo Vertigo Comics e tal. Então, pô, esses caras, eles realmente mudaram muito o contexto das histórias em quadrinhos e revolucionaram algumas coisas, né, na própria mídia. Tem um quadrinho que ele é conhecido, mas não é tão famoso. Mas pra mim ele é muito marcante, porque como fã absurdo de Duna, e a gente teve há pouco tempo atrás até um documentário falando sobre esse possível filme de Duna que ia sair lá nos anos 60 pelo diretor insano, que é o Alejandro Jodorowsky. O Duna que nunca existiu, né? O Duna que nunca existiu. Exato. Aí acabou que ele, junto com o Moebius, que era o cara que tava fazendo a arte pro filme dele, ele traz uma história em quadrinhos que é meio que a história do que ele tentou fazer com Duna. Mas não é Duna, não é quadrinização do Duna. Não é Duna. Até porque o filme dele não ia ser Duna. É, né? O filme dele ia ser o filme dele. I was Frank Heber, you know? Mas aí ele trouxe que é essa série maravilhosa. Incal. Caraca, brother. É um box. Foi a editora Pipoca Nankin, né, que trouxe, se não me engano. Foi a Pipoca Nankin que trouxe. É absurdo essa história. A arte do Moebius é linda. Quem não conhece Moebius, procura, porque a arte dele... Olha só que maneiro. Nossa. Ele é o mesmo mano que desenhou o Surfista Prateado Parábola. Então, tipo, pô, é uma outra história da Marvel que todo mundo sempre lembra dele bastante. E aquela pegada antiga também, de ultra colorido, ultra vivo, né? As páginas saltam na tua cara. É maravilhoso, mano. Incal basicamente é uma parada poderosa, um item poderoso que existe. E aí um derrapado mané qualquer consegue achar essa porra. E aí todo mundo vai atrás dele. O universo inteiro vai atrás dele. Só que agora ele tem a parada que é o
mais poderoso do universo. O que é foda dessa parada é como o Jodorowsky trabalha essas histórias dele. O Jodorowsky é um diretor, tipo, muito indie, e todo o trabalho dele é muito fora da caixinha. Eu acho que na cabeça dele não existe caixinha. Sabe, quando ele fala fora da caixa? Primeiro não tem que existir uma caixa. Caixa. Não existe a caixa. Então, é uma jornada muito psicodélica. Sim. E insana que esse personagem vai passando e trabalhando exatamente coisas psicológicas, coisas sentimentais, porque o sentimento e a psicologia dentro da história do personagem são completamente quebradas. E aí ele tem que se reestruturar e se Caraca, eu perdi até, atrapalhei até nas palavras, mas é isso aí que você vai entender vendo em Cal. É nada. Mas ao mesmo tempo significa tudo. Agora vamos falar de Brasil. Brasil! Exato, porque aqui temos muitas obras significativas de nossos corações também. Primeiro eu vou puxar aqui Cidade Pequenina, do Camilo Solano e do irmão dele, Aldo Solano, que é uma história maravilhosa, também publicada pela Pipoca Nanquim, onde você vai... Você já deve ter passado por isso. Imagina o bairro de vocês e aquele sentimento de você saber que na sua rua sempre tem aquela velha que fura a bola dos meninos quando cai no quintal dela com a faca. Sabe? São histórias de cidades pequenas, porque às vezes a gente acaba se perdendo tanto na cidade grande, na dimensão da correria do dia a dia, que a gente esquece aquela inocência que a gente tinha na adolescência, na infância, de coisas simples, sabe? O tiozinho que sempre tem uma história diferente pra contar, que é o historiador, nosso Forrest Camp do bairro, que conta diversas loucuras e você fica, mano, será que esse tiozinho viveu isso tudo que ele tá contando? Às vezes não, às vezes sim, mas ele só tá querendo entreter a criançada do bairro. Então, é um quadrinho muito sentimental que vai te jogar lá pra época que você morava, às vezes, num bairro pequeno, numa cidade pequena. E eu me peguei pensando muito nisso daqui quando eu fui morar em apartamento. E eu lembrei que, como eu morava num prédio que tinha mais de 100 apartamentos, eu não sabia o nome de ninguém. Eu não conhecia o meu vizinho do lado, sabe? Eu não sabia o nome do vizinho do lado, ele nunca bateu na minha porta. E aí eu lembrei que quando a gente mora numa cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe quem é a tia da Quintana e tal. Então aqui vai ter mais de 10 histórias com essa vibe, mano. Cada história é um conto diferente do Camilo. Pô, são vários contos, assim, de bairros mesmo, sabe? E se eu não me engano, só tem uma história aqui onde os roteiristas e o ilustrador aparecem. E quem que escreveu? O Camilo Solano e o irmão dele, o Aldo Solano. 2 brasileiros. Ele já fez Semilunar, fez outras obras aí sozinho e tal. E é sempre com essa vibe de, tipo, te levar de volta para aquele lugar, sabe? Fazer você refletir como às vezes a gente tá perdido na correria na vida adulta e esquece da nossa criança interior. Então, pô, recomendo bastante, cara. É muito bom. Eu tenho que falar de uma obra, assim, eu sou suspeito, porque significa muito pra mim, que é Independência ou Morte. Olha aí! Trazendo aí clássico, hein? A primeira quadrinhos publicada pela Nerd Books. A gente trabalhou junto com o Fábio Abu, que escreveu o roteiro, e o Harold Stricker, nosso saudoso Harold Stricker. Que fenômeno de artista que ele era, cara. O Harold, a ideia veio do Yabu falando assim, sabe a Rainha Louca? Então, e se ela não fosse louca? E se ela fosse o primeiro zumbi? E aí, essa foi a premissa. E foi uma época que tava rolando todas essas histórias, esses retcons históricos. Tinha lá o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiro, lembra? Até fizeram um filme. Sim. Orgulho, Preconceito e Zumbis. Zumbis. Tava rolando tudo isso nessa época. E a gente teve a nossa versão que foi Independência ou Mortos, que é, enfim, Dom Pedro I, a família real, Chalaça, Leopoldina, todo mundo lutando contra uma invasão de zumbis. E no Brasil, e aí eu tenho que contar algumas histórias de bastidores, que o Harold, levou 2 anos e meio pra desenhar isso. Nem é tão gigante assim, mas assim, o nível de detalhe. O Neali começa aqui contando sobre Napoleão, né, que forçou a fuga da família real de Portugal pro Brasil. E, cara, assim, olha só, as achuras, olha isso, cara. Olha o nível lindo, mano. de achura. Caraca, no cenário inteiro. É tudo. Cuidado. É de uma insanidade. Um zelo muito grande, né, mano? Ele foi pro Rio de Janeiro, ele comprou uma passagem, foi pro Rio de Janeiro. Caraca! E foi visitando a Quinta da Boa Vista, toda a parte de arquitetura colonial, os museus e tudo, pra ele entender
estética, não era só como as coisas eram, mas a estética, que era esse mundo do Rio de Janeiro nessa época, com a família real, enfim, é uma parada... Gente, é sério, foi um trabalho de pesquisa do Harold, assim, incrível. Ele doou o coração dele aqui pra essa história, uma história divertida, assim, é engraçada, tem momentos engraçados e tal, porque é uma história, é uma história de zumbi, é isso. Só que com todo esse contexto histórico da história do Brasil, nossa, eu tô até me emociono um pouco de lembrar, é realmente uma... Tá no meu coração por todos esses fatores, porque eu acompanhei o trabalho, eu e a Azaghal, né, nós acompanhamos o trabalho de perto, e a Bu também se doou muito pra essa história, mas principalmente o Harold, que tá aqui no meu coração, no nosso coração pra sempre, e essa história tá imortalizada, cara, é muito foda, muito foda, lindo demais, lindo demais. Bom, eu vou recomendar, né, um que eu acho que já é até tipo um clássico, né, pra mim pelo menos, que é o Jeremias Pele, da Gráfica MSP, né, feito pelo Rafael Castro, Jefferson Costa. Isso aqui é maravilhoso porque eu lembro que eu li muito isso aqui pro meu moleque, eu tenho um moleque de 12 anos, né, e o quadrinho, ele vai contando a história do Jeremias no momento onde ele chega na escola e ele fala que quer ser astronauta. E isso a professora meio que já tira o sonho dele pra, tipo, pô, mano, isso aí não é muito bem uma profissão que a gente vê você exercendo e tal. E isso frustra ele, né, e ele começa a mergulhar em uns questionamentos, ele começa a se reconhecer como uma pessoa negra graças ao pai dele, e aí você vai se redescobrindo e vai entendendo como funciona a cabeça do Jeremias, e isso fez eu pensar sobre muita coisa, principalmente como às vezes a gente frustra os sonhos dos nossos filhos ou das nossas crianças, sem antes deixar eles terem a convicção que eles podem ser aquilo. Porque, pô, hoje vou dar o exemplo do meu filho, né, ele pode chegar pra mim e falar que quer ser astronauta, eu não vou cortar já falando pra ele, que isso, vai ser outra coisa, vai ser não sei o quê, porque às vezes o astronauta não quer dizer necessariamente que ele vai pra Lua, ele pode trabalhar em alguma área ali dentro que vai realizar esse sonho dele também. Eu acho que às vezes a gente corta os sonhos das nossas crianças, né? E a gente teve os sonhos cortados muitas vezes na vida, eu acredito, com pessoas que, antes da gente terminar o argumento de falar para elas o porquê que a gente gostaria de ser aquilo, ela já meio que menospreza a nossa vontade e os nossos desejos. Então eu acho que o Jeremias, ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre você se reencontrar e você conseguir também respeitar, né, o sonho da outra pessoa. Então é uma aula legal para você abrir um pouco a cabeça, conversar com o seu filho, trazer... Essa linha MSP, ela fala muito sobre isso, né? São histórias um pouco mais maduras que trazem essas mensagens. Porra, foda, muito foda. Agora eu quero ler. Leia Jeremias Pele. Gente, não dá pra... A gente vai ficar... Enfim... 2, 3 horas aqui. Tem muita coisa. Se vocês quiserem, vocês comentem aí que a gente pode trazer. Peraí. Eu vou pegar outra pilha aqui. Peraí. Deixa eu pegar outra pilha aqui. Tá de sacanagem, xerife! Se vocês quiserem mais esse formato, que a gente fale mais, porque tem muita coisa mesmo. Quadrinho tá muito ligado ao super-herói e tal, mas o universo de quadrinhos é muito mais vasto do que isso. Histórias muito humanas. Quadrinhos não é só uma... Eu não preciso falar isso, né? Não é só uma forma de você fazer aventuras, etc e tal. É uma forma de você legitimamente contar a história. A gente depois pode falar do Mouse aqui. É uma história tão significativa, tão importante. O primeiro quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer, né? Enfim... Tem uma história muito foda esse Mouse. Eu queria até trazer um pouco isso, porque o Art Spiegelman, ele se inspira muito em um outro quadrinista, que é o Bernard Kristen, que era um artista plástico, que achava quadrinhos, isso lá nos anos 50, 40... achava quadrinhos nada. Achava, tipo, não era uma arte. Eu não quero fazer isso. Só Capitão Marvel, Super-Homem, essas coisas. E aí ele se vê obrigado a desenhar quadrinhos porque a arte dele não vendia e ele precisava fazer dinheiro. Ele chega a trabalhar pro Stan Lee antes da Marvel existir, né? Ele não fala coisas muito legais sobre o Stan Lee, mas, tipo... Mas ele foi um cara que trouxe uma visão diferente para os quadrinhos na forma de desenhar, na forma de como apresentar. Você pegar quadrinhos mais antigos, você vê que era um formato muito fechado, que era quadrinho. Ele é um dos primeiros a pegar e transformar a página numa obra de arte, a não se limitar aos quadradinhos para apresentar a imagem do quadrinho, né? Ele traz essa coisa mais fluida. E o próprio Art Spiegelman fala que se inspirou muito nele. E ele teve uma história que foi a história que realmente trouxe essa visão, que é sobre o nazismo, que é uma curtinha que ele escrevia para Tales of the Crypt, Tales of Horror. E era uma história sobre o nazismo que apresentava um cara todo preocupado num trem em Nova York. E aí você tinha uma cena que o cara estava sendo perseguido por uma outra figura misteriosa, até o momento que você descobre que, na verdade, a figura misteriosa que perseguia ele era um sobrevivente do Holocausto, e ele era um
nazista que fugiu. E o Maus, que é o do Art Spielberg, é maravilhoso. É uma história que conta a história do Holocausto. Ele transforma as personagens da história em bichos, né? Então, os judeus, eles são representados como sendo ratos, porque era assim que eles eram chamados pelos nazistas, né? De ratos e tal. E os nazistas são gatos na história, né? Por isso que se chama Maus, né? Porque Maus é rato em alemão. E é uma história que como a gente tá falando assim, quadrinhos é muito mais do que super-herói. Quadrinhos é você ensinar sobre o mundo para as pessoas, principalmente para quem é muito jovem e pode querer, tipo assim, encarar um livro inteiro, é uma coisa fora de cogitação. Quadrinhos é uma janela para a pessoa jovem entender histórias sérias, como você falou do Jeremias, como é o caso do Maus, que até recentemente teve uma polêmica no Tennessee, um distrito escolar votou para banir Maus, porque tem linguagem imprópria e uma cena de nudez. Então, tipo assim, isso é impróprio, né? Ensinar crianças sobre nazismo e holocausto, como isso é terrível, não... tipo... Né? Não faz sentido, né? Enfim, você sabe o que é isso. A escola que não quer ensinar o que é o holocausto, você sabe que tipo de escola ela é. Exatamente. Então, a educação... A partir do momento que ela só vem de cima pra baixo, né, e não faz a pessoa refletir sobre a história e ter os questionamentos, é uma educação bancária, né? Já diria o nosso querido Paulo Freire. Então a educação ela não pode ser bancária, onde o professor só deposita informação e o aluno não faz nada com essa informação. Enfim, o universo de quadrinhos é muito vasto, vale muito a pena a gente mergulhar. Se vocês gostaram, comentem aí que a gente pode trazer mais sugestões. Comenta pra caramba, hein, chat? Eu quero ver mais. Por favor, muito legal. Quero ver aí que tem muita coisa pra falar de quadrinho. Pode encher de comentário aí, hashtag Nerd Office Comics aí, ó. Olha aí! Nerd Office Comics. Tá precisando a gente encher de quadrinho. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Tem outro brasileiro aqui, ó, Sussurros do Caos Rastejante, quadrinho, Fábio Abu, adaptou um monte de artistas incríveis, Fred Rubin na maior parte, mas tem um monte de outras histórias de outros artistas aqui, todos adaptados do nosso Nerdcast de RPG Cthulhu. Nasceu no nosso crowdfunding. É outro orgulho, tá aqui no meu coração. Que maravilhoso essa história. Vai lá.